Tem a publicação de 1989 do psicólogo e professor David Buss. Eu deixei o link dessa publicação aqui na descrição. E nesse estudo, o professor analisou as preferências de parceiros de 37 países e descobriu diferenças marcantes entre homens e mulheres. Homens valorizam mais a juventude e a beleza, que estão associados à fertilidade, enquanto as mulheres priorizam homens com potencial financeiro, ambição e capacidade de prover recursos. Dizem que homens não envelhecem, eles evoluem. E essa evolução é extremamente atraente para algumas mulheres. Hoje eu vou te mostrar por que a maturidade masculina é tão poderosa. Enquanto muitas pessoas acham que a juventude é sinônimo do auge da atração, a verdade é que a maturidade masculina carrega uma força quase que magnética. Existe algo muito atraente no jeito que um homem mais velho se comporta, no olhar confiante, na forma como ele ocupa um espaço. E isso não é só impressão. É ciência. E se você tem mais de 40 anos e está solteiro, pode não perceber, mas está em um dos momentos mais interessantes da sua vida. E se você é uma mulher mais jovem que nunca considerou um relacionamento com um homem mais experiente, talvez seja a hora de olhar as coisas por um outro ângulo. Bom, então eu vou te mostrar exatamente por que a maturidade pode ser um diferencial irresistível. Vamos lá? Bom, a atração por homens mais velhos não é apenas um clichê de Hollywood, mas um fenômeno real, documentado em diversos estudos. Para citar um desses estudos, tem a publicação de 1989 do psicólogo e professor David Buss. Eu deixei o link dessa publicação aqui na descrição. E nesse estudo, o professor analisou as preferências de parceiros de 37 países e descobriu diferenças marcantes entre homens e mulheres. Homens valorizam mais a juventude e a beleza, que estão associados à fertilidade, enquanto as mulheres priorizam homens com potencial financeiro, ambição e capacidade de prover recursos. Essas preferências refletem preocupações evolutivas ligadas à reprodução. Então, homens buscam parceiras que possam ter filhos e mulheres buscam parceiros que possam sustentar a família. Porém, ambos os gêneros também valorizam características como gentileza, compreensão e inteligência. Embora haja aí variações culturais, as diferenças entre homens e mulheres são consistentes e parecem ter raízes evolutivas. E agora, para entender todo esse efeito, nós precisamos mergulhar em algumas questões fundamentais. A primeira delas é a maturidade emocional e a inteligência social. Diferente de um jovem que ainda está tentando se encontrar, um homem de 40 anos já passou por experiências que o moldaram. Então ele entende melhor as suas emoções, ele sabe lidar com os desafios e o mais importante, ele não precisa provar nada para ninguém. E isso gera um tipo de segurança que muitas mulheres acham bastante irresistível. Uma outra coisa que eu acho bem interessante trazer para você é aquele tipo de homem que é confiante sem ser arrogante. Um dos maiores erros dos homens mais jovens é a necessidade de afirmação. Você já percebeu como alguns tentam se exibir, falar alto, ostentar para ficar impressionando as pessoas? Da preguiça, né? Então, isso geralmente tem exatamente isso, o efeito contrário. Os homens mais velhos, por outro lado, já se conhecem bem o suficiente para não precisar dessa validação. E essa confiança natural é incrivelmente atraente. Você aí, mulher, já sentiu atração por um homem mais velho? Deixa seu comentário aqui embaixo. Agora, então, eu vou para uma outra coisa que eu também trago aqui, que é bem importante, que é a presença e a postura. Sabe aquele homem que entra num ambiente e sem dizer nada ele já chama atenção? Pois é, isso tem a ver com a maneira como ele se posiciona no mundo. Homens mais maduros tendem a se mover com mais calma, falar de forma pausada e transmitir uma presença marcante. E assim, isso não é uma coisa que se compra, é algo que se constrói ao longo do tempo. Agora, mais uma coisa aqui para você pensar, que é a estabilidade e o propósito de vida. Eu não estou falando apenas de dinheiro, mas sim de uma direção, de um direcionamento. Um homem que já construiu algo na vida, seja uma carreira, um estilo de vida, uma mentalidade mais sólida, tem um diferencial gigantesco. Muitas mulheres sentem atração por esse tipo de segurança e direcionamento, porque ele traz uma sensação de solidez que os relacionamentos casuais simplesmente não oferecem. E você aí, homem, concorda com o que a gente está conversando até agora? O que você acha disso? Deixa seu comentário aqui também. Outra coisa que é fundamental eu trazer aqui para você é a inteligência emocional e a capacidade de escuta. Você já notou que muitos homens mais novos são impacientes, reativos ou incapazes de realmente ouvir outra pessoa?
A experiência ensina que um bom relacionamento não se trata apenas de falar, mas de entender o outro. E aí, então, os homens mais velhos tendem a ser mais atentos, menos impulsivos e muito mais habilidosos em criar conexões genuínas. Eu não paro por aqui não, tem mais coisas. Tem a parte física e a energia vital. Muita gente acha que homens mais velhos perdem o vigor, mas isso só acontece para quem simplesmente se descuida. Aqueles que mantêm uma rotina de treinos, uma alimentação equilibrada, um estilo de vida saudável, frequentemente têm mais energia do que muitos meninos aí de 20 anos. E essa vitalidade faz toda a diferença na forma como eles são percebidos pelas mulheres. Tem uma outra coisa que eu acho bem legal de trazer aqui, que é o senso de humor que é mais refinado, sabe? Um ponto que poucas pessoas mencionam, mas que eu acho que é fundamental. O humor de um homem experiente tende a ser mais sofisticado, mais sutil. Ele já não precisa ficar recorrendo a piadas bobas, sabe? Um comportamento infantil para chamar a atenção. E isso cria um tipo de leveza no convívio que é extremamente agradável e, sim, muito sedutor. Alguns homens são como um bom vinho, melhoram muito com o tempo. Só que, meus queridos, nem tudo são flores. Ser um homem mais velho não significa automaticamente ser mais atraente. Isso só acontece para aqueles que realmente evoluem. Existem muitos homens de 40 ou 50 anos que pararam no tempo, na mentalidade, na aparência e até mesmo na forma como eles enxergam a vida. E esses, infelizmente, não terão o mesmo efeito magnético. Não, gente, realmente não dá, né? Imagina um homem aí de 40, 50 anos que ainda age como um adolescente, vive reclamando da vida, não gosta de cuidar da saúde, ele não terá o mesmo apelo, concorda? Mas calma, porque eu não terminei ainda e eu tenho uma boa notícia. E a boa notícia é que a maturidade é uma escolha. Então, se você quer se tornar mais atraente, começa hoje a investir em si mesmo. Foca em 3 pilares que eu acho que são essenciais: o autocuidado, a inteligência emocional e a presença autêntica. Quem trabalha esses 3 pontos, com certeza se torna irresistível sem precisar de grandes esforços. Então, se você quer se tornar mais atraente, se lembra de uma coisa: maturidade emocional, confiança, presença e autocuidado são os pilares essenciais. Então, na verdade, você não precisa esperar chegar nos 40 anos para fazer isso, né? Você que é mais novo pode fazer isso agora e se tornar já um diferencial entre os homens mais novos. Então, se você quer aprender a ler os sinais de interesse de uma pessoa, assista agora ao próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. E se você gostou desse vídeo e quer mais dicas como essa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. O desinteresse em seus sentimentos. Quando a pessoa ignora como você se sente, não mostra empatia ou até ridiculariza as suas emoções, você está diante de um sinal claro de que essa pessoa não se importa com o seu bem-estar emocional. Um parceiro ou uma parceira saudável é alguém que valoriza os seus sentimentos e tenta te apoiar, e não alguém que te faz sentir diminuído. Você já se viu naquela situação em que tudo parece estar indo bem, mas ao mesmo tempo algo não se encaixa? Aquela pessoa parece interessada, mas por outro lado, há momentos em que você se questiona: será que ela realmente quer algo mais sério ou é apenas uma ilusão? No vídeo da semana passada, nós falamos de 7 sinais verdes, ou seja, que indicam com bastante assertividade que a pessoa tem interesse em você. Se você ainda não viu esse vídeo, eu deixarei ele aqui no card, num link na descrição desse vídeo e nas telas finais para você ver na sequência. Então, como eu prometi no vídeo da semana passada, hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, mas extremamente importante: os sinais amarelos e os sinais vermelhos em um relacionamento. Aqueles sinais que causam incerteza e que podem nos fazer perder tempo ou insistir em alguém que não está totalmente comprometido. E o pior, muitas vezes esses sinais são tão sutis que a gente acaba ignorando. Então vamos entender juntos como identificar esses sinais e o que eles realmente significam. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva enquanto a gente conversa, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e ele vai entregar o vídeo para mais pessoas. E agora já vamos começar. Os sinais amarelos são os mais complicadinhos da gente interpretar. Eles ficam no meio do caminho, sabe? Nem é um sim claro,
nenhum não definitivo. E muitas vezes eles até parecem um interesse, mas quando a gente analisa com mais cuidado, a gente acaba percebendo que algo não está muito alinhado. Esse é o ponto onde muitas pessoas se perdem, porque elas acabam insistindo em relacionamentos que não têm futuro ou que causam muitas dúvidas do que certezas. Então me acompanhe aqui. Pense em uma escala de interesse onde o nível de comprometimento varia de 0 a 100. De 0 a 50, nós estamos falando de um interesse superficial. O outro até gosta de passar tempo com você e tal, de ter conversas casuais, sair eventualmente e talvez até ter alguma intimidade. Mas é um interesse limitado, que não avança para um relacionamento mais profundo ou comprometido. Quando os sinais amarelos surgem, muitas vezes o interesse da pessoa está nesse patamar, de 0 a 50. Então, ela demonstra algum nível de atração, faz questão de te ver, mas ela evita conversas mais profundas, comprometimento emocional ou planos de longo prazo. Então, parece algo que está acontecendo, mas nunca realmente evolui. E é aqui que muitas pessoas ficam presas, acreditando que com o tempo esse nível de interesse pode aumentar, mas na verdade é que muitas vezes esses sinais mostram que o interesse não é suficiente para algo mais sério. Então eu vou te dar alguns exemplos práticos para você começar a entender esses sinais amarelos. O primeiro, nós temos a questão da inconsistência. Então, uma hora a pessoa parece muito interessada, te manda mensagem, quer te ver, mas na semana seguinte ela some ou as conversas ficam mais frias, entende? Esse vai e vem emocional é um dos sinais mais clássicos de que o interesse não está no nível de comprometimento que você deseja. Não é que a pessoa não gosta de você, mas o interesse dela está, digamos assim, mais perto dos 50 do que dos 100. Outro sinal amarelo é a falta de profundidade nas conversas. Então, quando você tenta falar sobre o futuro, sonhos ou planos, a pessoa já vai desviando do assunto, dá umas respostas meio vagas, sabe? Parece que ela está ali, presente no momento, mas quando o assunto é algo mais sério, ela já se afasta. Então isso indica que talvez ela esteja apenas interessada em manter algo mais casual. O terceiro exemplo é quando a pessoa evita o envolvimento emocional. Ela até pode estar presente fisicamente, sair com você, mas quando se trata de abrir o coração ou demonstrar vulnerabilidade, ela também mantém uma distância. Esse distanciamento emocional é outro sinal de que o interesse não é o suficiente para construir algo duradouro. Agora, aqui vem a parte crucial, o perigo de ignorar esses sinais, porque muitas vezes nós nos apegamos à ideia de que o outro está demonstrando algum interesse, então vale a pena insistir. Porém, se esses sinais amarelos persistirem por muito tempo, isso é um grande indicativo de que a relação não vai evoluir para algo que você deseja. E o mais complicado é que muitas vezes esses sinais geram uma sensação de esperança, não é? A gente pensa que ele ou ela está mostrando interesse, então talvez com o tempo mude e se comprometa. Mas na realidade o interesse permanece naquela faixa de 0 a 50, sem acontecer grandes avanços. Então, o que fazer nesse momento? Se você está num relacionamento onde os sinais amarelos são constantes, é importante parar para pensar. Você está confortável com esse nível de compromisso? Ou você está esperando algo que provavelmente não vai acontecer? Reconhecer esses sinais pode te salvar de frustrações futuras. Mas, Paula, eu gosto tanto dessa pessoa, eu acho tanto que pode dar certo, é uma pessoa que está sendo legal, apesar dessas coisas que eu fico meio em dúvida, eu quero tanto que dê certo. Meu amor, se coloque em primeiro lugar sempre e aprenda a avaliar essas coisas. Se não está te fazendo bem, se não condiz com aquilo que você quer, com os seus desejos, com os seus valores, pense na possibilidade de deixar isso de lado e continuar vivendo a sua vida e buscar alguma coisa que faça realmente sentido para você e não ficar insistindo em mudar uma pessoa. Agora nós já vamos entrar para os sinais vermelhos e olha, eu quero que você fique aqui até o final para você prestar muita atenção,
porque eu quero muito te ajudar nisso. Ninguém merece ficar sofrendo numa relação, não é? Então, os sinais vermelhos, diferente dos sinais amarelos, eles são claros e eles são gritantes. Eles representam perigo real para a sua autoestima, sua saúde mental e até para a sua segurança. E o mais importante, você não precisa de uma coleção de sinais vermelhos para saber que é hora de você sair fora. Um único sinal já é o suficiente para você entender que essa relação não vale a pena. Mas o que acontece é que muitas vezes esses sinais estão misturados com os outros, com os sinais verdes e amarelos, e isso cria uma confusão. Por isso que é fundamental você aprender a identificar cada um deles. Quando você reconhece um sinal vermelho, mesmo que venha acompanhado de alguns sinais verdes ou amarelos, você sabe que precisa sair. Não se engane achando que talvez vá mudar as coisas ou que ela está confuso. Fugir de um sinal vermelho é preservar a sua saúde emocional e evitar um relacionamento tóxico ou abusivo. Então agora eu vou trazer alguns sinais vermelhos mais comuns que você pode ficar atenta ou atento. O primeiro é a falta de respeito. Isso pode se manifestar de várias formas. A pessoa pode te tratar mal na frente dos outros, fazer piadas ofensivas ou desvalorizar os seus sentimentos. Qualquer atitude que te faça sentir inferior é um claro sinal de que essa pessoa não está te respeitando como ela deveria. O segundo sinal é o controle ou ciúmes excessivo. Se ele ou ela quer saber onde você está o tempo todo, com quem você está falando, ou se demonstra ciúmes de qualquer interação sua com outras pessoas, isso é um grande sinal de alerta. O controle excessivo é um comportamento tóxico que pode se transformar em abuso emocional. Terceiro sinal são as mentiras frequentes. Todo mundo erra, mas se você está constantemente pegando a pessoa em mentiras, por menores que elas sejam, isso é um grande sinal vermelho. A falta de honestidade mina a confiança, que é a base de qualquer relacionamento saudável. Sinal número 4. O desinteresse em seus sentimentos. Quando a pessoa ignora como você se sente, não mostra empatia ou até ridiculariza as suas emoções, você está diante de um sinal claro de que essa pessoa não se importa com o seu bem-estar emocional. Um parceiro ou uma parceira saudável é alguém que valoriza os seus sentimentos e tenta te apoiar, e não alguém que te faz sentir diminuído. Vamos então para o quinto sinal, que é a manipulação. Se a pessoa faz você se sentir culpada ou culpado por coisas que não são sua responsabilidade ou usa chantagem emocional para controlar as suas emoções, você está diante de alguém manipulador. Esse tipo de comportamento é muito prejudicial e pode levar a uma relação abusiva. Sexto sinal, o abuso emocional ou físico. Se a pessoa grita com você, te humilha, te ameaça ou, em casos mais graves, te agride fisicamente, saia imediatamente dessa relação. Não há justificativa para esse tipo de comportamento e quanto mais você permanecer, mais difícil pode ser sair dessa situação. Outra coisa também, fique atento, porque vários sinais amarelos pode se tornar um sinal vermelho. Agora, o que você deve fazer quando você identificar um sinal vermelho? Agora que você já conhece esses sinais, a pergunta que fica é o que fazer quando eles aparecem. A resposta é muito simples. Saia o quanto antes. Fuja. Sai fora. Não tenta justificar. Não se apegue à esperança de que ele ou ela vai mudar. Você não está aqui para consertar ninguém, principalmente alguém que não tem respeito e consideração por você. Se a pessoa que você gosta apresenta qualquer um desses sinais, a sua prioridade deve ser cuidar de si mesmo. Não espere até estar emocionalmente destruída ou destruído para tomar uma atitude. Identifique o sinal, se respeite e se afaste. E se lembre,
Um sinal vermelho não significa que a pessoa vai melhorar com o tempo ou que se você tentar mais um pouco, as coisas vão se ajustar. Relacionamentos saudáveis são construídos com respeito mútuo, empatia e consistência. Se falta qualquer um desses elementos, você está perdendo o seu tempo e comprometendo a sua saúde mental. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê no nosso próximo encontro aqui no YouTube. Tchau, tchau!